Graças a Deus, irmãos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos iniciar o estudo de Apocalipse. No próximo domingo vai ser o encerramento, o pastor Daniel vai estar encerrando esse estudo e junto com isso nós vamos estar encerrando a nossa revistinha, a quarta revistinha do Panorama Bíblico da Cristã Evangélica. Louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que nós tivemos ao longo desses 2 anos, que nós pudemos estudar os 66 livros da Bíblia. E agora, irmãos, Deus ainda vai ter mais coisa para falar no ano que vem, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez ao longo desses 2 anos. Tenho certeza que Deus falou com cada professor e com cada aluno. Com relação aos alvos de nossa lição hoje, que nós possamos, ao nível de conhecimento, do saber, que possamos conhecer as divisões do livro de Apocalipse. A gente vai, a partir do versículo-chave, dividir o livro em um passado, em um presente e um futuro. Que nós possamos também conhecer essas escolas interpretativas do Apocalipse. E aí, conhecendo essas divisões, essas escolas, na perspectiva do sentimento, que nós possamos apreciar toda a Bíblia como uma revelação de Deus. Então, já falei sobre isso, na Escola Bíblica Dominical, eu aprendi desde muito cedo que para o crente não basta nós sabermos que a palavra contém, que a palavra de Deus está contida na Bíblia. Para nós isso não é suficiente. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, que nós possamos estar apreciando isso e dentro desse sentido, passando agora para a parte de ação, para o nível de ação, que nós possamos estar experimentando e ter esse apreço, esse desejo de estudar a Bíblia como uma revelação de Deus, a revelação do Deus vivo, do Verbo que se fez carne e que tem uma revelação especial para cada um de nós. Ele se revela individualmente para cada um de nós. Então, Ele tem uma palavra para ti, Ele tem uma palavra para mim. Dentro de toda essa pandemia, Deus tem falado. Eu vou começar hoje essa aula de uma forma um pouco diferente. Eu vou estar passando aqui um vídeo a respeito de uma reportagem do Fantástico, uma reportagem de 2012. Tinha um calendário maia, os irmãos já devem ter ouvido falar desse calendário maia, e o calendário maia era interrompido abruptamente nesse dia 21 de dezembro de 2012. E algumas pessoas, de uma forma mística, esotérica, eles acreditavam que nesse exato dia haveria o fim do mundo. Então a gente vai ver essa reportagem, é uma reportagem editada do Fantástico, e aí os irmãos vão estar podendo acompanhar isso aqui na tela da TV dos irmãos. Esta pode ser a última edição do Fantástico. Vamos falar de brasileiros que acreditam que o mundo vai mesmo acabar essa semana, mais precisamente na sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2012. Teria chegado a hora do grande caos? Desastres naturais vão suceder em todo o mundo, Vendavais, terremotos, a natureza em fúria. Ventanias, gases que vão sair pelos buracos da terra, que a terra vai mexer. A interpretação do calendário maia de que catástrofes naturais vão acontecer sexta-feira que vem, dia 21 de dezembro, levou o prefeito de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, a alertar pessoalmente a população da cidade para o risco do fim do mundo. Eu li uma centena de livros, tem uma série de informações, muito estudo em cima disso, e eu digo, eu não vou esconder do meu povo essa informação. Em Canela, na Serra Gaúcha, uma comunidade mística vai ficar em vigília estudando o calendário maia e esperando pelo dia 21. Essa coisa do mundo acabar, diria que é o medo agindo, Porque o mundo de cada um pode acabar a qualquer momento. Então, e aí veio o fim, a última edição. Bem, irmãos, eu não sei o quanto de conhecimentos os irmãos tiveram a respeito desse calendário, mas esse calendário ele foi feito por astrônomos maias e o objetivo não era nada a ver com a respeito do fim do mundo ou ter alguma previsão a respeito disso. Era simplesmente para contar os dias de uma forma que tivesse um melhor desempenho para a agricultura.
Mas aí a gente observa que determinadas pessoas, essa reportagem apresenta um agrônomo que fala sobre catástrofes, fala de um fazendeiro. Esse fazendeiro, mais para frente, se a gente fosse acompanhar toda a reportagem, ele faz um bunker para ficar com seus filhos, né? Então você vê pessoas que acreditavam piamente, você vê grupos esotéricos a respeito desse final do mundo, mas você também vai ver, junto com essas pessoas que acreditam, outros que não acreditam, que leva até com uma ironia, né? Você vê aí o âncora do Fantástico, o Tadeu Smith, dizendo que, olha, vai ser a última, talvez seja a última edição. No final, ele ainda completa o sarcasmo dele, a ironia dele a respeito disso, dizendo que o mundo vai acabar assim, cientificamente, daqui a 5 bilhões de anos, né? Ele consegue dizer isso baseado numa teoria que o hidrogênio vai acabar e daqui a 5 bilhões de anos que vai terminar o mundo, né? Então, irmãos, quando se fala a respeito do final do mundo, as pessoas, umas podem começar a acreditar, mas outras começam a tratar, né, essa pessoa, o interlocutor de quem está falando, como se fosse uma pessoa maluca, né? Como se ele não soubesse daquilo que ele está falando. Essas pessoas estavam completamente erradas. Mas o livro de Apocalipse, ele também fala a respeito de um término, né? Pelo menos do mundo da forma em que nós vivemos. E exatamente por abordar o final dos dias, esse término do mundo da maneira que nós conhecemos, isso leva um pouco de medo, leva um pouco de receio de tratar desse livro, né? E em função desse medo, desse receio, daquilo que a outra pessoa vai pensar a respeito de mim, eu vou falar a respeito de um juízo final, em que se você não aceitar a Cristo, você vai para o lago de fogo e enxofre. Algumas pessoas deixam esse livro de uma forma, deixam de lado, teme, não quer abordar esse livro, não se apropria também das revelações que estão contidas nesse livro. E o pastor e evangelista Billy Graham, ele aborda essa questão escrevendo, né? Na história da igreja, o livro de Apocalipse tem sido mais negligenciado, o mais mal entendido e o mais mal interpretado por um número maior de pessoas do que qualquer outro livro, né? E corroborando aqui com o que o pastor e evangelista disse, né, sendo aí um livro complexo, é óbvio que a gente espera que haja muitas escolas de interpretação a respeito desse livro, né? A gente vai apresentar essas escolas, faz parte do alvo da nossa lição, e a primeira escola que eu vou apresentar para os irmãos é a preterista. Preterista é pretérito, então a gente está falando a respeito de um passado. E segundo essa escola de interpretação, todos os eventos de Apocalipse, eles já ocorreram, né? Eles teriam ocorrido ao longo dos 3 primeiros séculos, né, desse período, nos 300 primeiros anos do cristianismo, que é quando o Império Romano ele começa a entrar em decadência. O Império Romano seria a figura da besta que nós lemos em Apocalipse. O falso profeta seriam os sacerdotes do Império Romano que exigiam o culto ao imperador. E a grande meretriz seria ou Roma ou a própria Jerusalém, a própria cidade santa, que teria recusado ao Senhor, negado a Jesus Cristo, teria se afastado dos caminhos de Deus e teria sofrido a condenação também no ano 70 depois de Cristo, né, quando o general Tito ele vai e derruba a cidade e ele destrói o templo, né? Então, por essa escola, a escola preterista, todo o livro de Apocalipse já teria ocorrido no passado. Uma segunda escola seria a escola histórica. Por muito tempo, tá, irmãos, foi a principal escola do protestantismo. Seria a escola dos primeiros líderes, de Lutero, de Calvino, em que eles acreditavam, eles associavam os diversos eventos do livro com determinados fatos históricos. E até a carta às 7 igrejas, que a gente vai tratar ali mais para frente, que essas cartas também retratariam a evolução da igreja ao longo de todas as épocas. Então, os historicistas, eles acreditavam em determinados cumprimentos e relacionavam o cumprimento do livro de Apocalipse a determinados eventos históricos. Alguns já teriam acontecido e outros ainda hão de acontecer.
A terceira escola seria a escola idealista, a escola eclética ou simbólica. Por eles entendem que não necessariamente vai acontecer as coisas como uma forma literal, como escrito no livro de Apocalipse. Para eles tudo é um simbolismo. O livro em si teria mais ensinamentos espirituais do que realmente materiais, daquilo que iria acontecer. O livro seria simplesmente, né, uma forma alegórica de mostrar o eterno combate entre o bem e o mal. Já a escola futurista, que hoje é a escola dominante no meio evangélico, no meio protestante, ela ultrapassou no final do século XIX a escola histórica. Nós já acreditamos, a escola futurista já acredita no livro de Apocalipse de uma forma muito mais literal. E aí vai se dividir também entre os futuristas, vai ter aqueles futuristas mais radicais, que tudo ainda tem que se cumprir, mas eu vou estar seguindo a revistinha, nossa revista da Cristã Evangélica, o Panorama Bíblico, que no próprio esboço ele vai apresentar aquilo que foi o passado, aquilo que já se cumpriu, aquilo que está se cumprindo e aquilo que ainda há de cumprir. Então, a maior parte, a partir do capítulo 4, ainda há de acontecer, e essa é exatamente a ideia futurista. E a gente vai entender o livro de Apocalipse por essa escola da forma mais literal possível, tá? Totalmente diferente das demais, que tem ainda um certo de simbolismo, mas a futurista ela é a interpretação mais literal de todas as escolas. Com relação, então, ainda dentro dessa parte de introdução, vendo todas essas escolas, a gente entende que realmente é um livro complexo, né? Tem diversas imagens, uma imagem de um único ser, com a imagem de águia, a imagem de um touro, a imagem de um homem. Então, tem determinadas partes do livro que podem causar uma certa estranheza, né, que tem essa complexidade de entender, mas que não deve ser deixada de lado de maneira nenhuma, né? Eu entendo, isso aqui eu também aprendi na EBD há muito tempo atrás, que a Bíblia se interpreta por si mesma. Nós temos que ler, né? Indo acompanhando, lendo os diversos livros da Bíblia, e aí Deus vai nos revelando a respeito dos seus mistérios, né? Então é um livro complexo, mas não por isso nós não podemos negligenciá-lo de maneira nenhuma. Ainda uma promessa especial para aquele que lê, para aquele que ouve esse livro. Está lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, que diz que bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então há uma promessa especial de Deus para aquele que lê e para aquele que ouve. Bem, apesar, né, de a Bíblia se interpretar por si mesma, é aquilo que eu estava falando, é um livro, né, que realmente causa uma certa comoção por esses aspectos mais diferentes que eu citei, né, esses desastres cósmicos, né, que até na reportagem um deles cita, né, essas figuras que estão aparecendo, né? Então, para muitas pessoas, o significado, se eu fosse perguntar o que é o livro de Apocalipse, muitos poderiam dizer, o livro de Apocalipse significa então enigma, algo misterioso, algo obscuro, principalmente se ele soubesse o que significa o verbo calipto. O Apocalipse, na realidade, é uma conjunção de duas palavras gregas, né? A palavra calipto, que quer dizer cobrir, envolver, ocultar, pôr o véu em cima. Então, vendo essa palavra, o cara poderia realmente... É isso mesmo, né? Apocalipse é enigma, é algo misterioso, algo oculto. Mas é exatamente o contrário, irmãos. É uma conjunção de duas palavras. É o verbo calipto com a preposição apo, que quer dizer, quando coloco apo, dá uma ideia de afastamento. Então seria afastar o véu, afastar aquilo que encobre, afastar aquilo que torna um determinado item oculto. Se nós formos entender, é exatamente oposto a essa ideia inicial, e Apocalipse quer dizer remover o véu, é desvendar, é revelar as coisas ocultas que Deus tem
para passar para cada um de nós. Apocalipse era um termo usado antigamente, irmãos, para aquelas pessoas mais experientes, mais sabidas, que diziam, que explicavam as coisas para os calouros, para os novatos, para aqueles que não tinham conhecimento. E Apocalipse, então, é exatamente isso. É uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos últimos dias, de coisas que nós realmente também não sabemos, que nós somos realmente novatos. Então, se nós formos colocar o livro de Apocalipse, a gente lembra lá a divisão da revistinha, tem lá os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangélicos, nós teríamos o livro histórico de Atos, depois as cartas, e aqui a gente vai ter uma revelação de Deus, ele se encaixaria dentro dos livros proféticos apocalípticos, se encaixaria dentro dessas profecias a respeito do último dia, mas que é uma revelação. Eu acho até interessante, nas Bíblias da língua inglesa, da língua espanhola, não é Apocalipse, né? Seria Revelation, ou então Revelação, seria revelações do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. E quem escreveu o Apocalipse? Nós poderíamos dizer que quem revelou é Jesus Cristo, né? Está aí logo no início do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Apocalipse. Mas quem foi o autor humano, quem que passou por papel essas revelações? A gente vai ver aqui dentro desse texto, Apocalipse 1:1, que foi o apóstolo João. Os irmãos aqui acompanhem comigo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. É interessante, tá, irmãos, que nem nesse primeiro capítulo, né, versículo, primeiro capítulo de Apocalipse, nem também em Apocalipse 1:4, Apocalipse 1:9, tampouco em 22:8, são 4 textos que vai aparecer o nome João. E em nenhum deles vai dizer que é o apóstolo João, que é o discípulo João, aquele discípulo amado que Jesus amava. Não. Então, em função de não aparecer esse termo, tem algumas pessoas que refutam a autoria joanina, né, do apóstolo João, por dizer também que, além de não aparecer esse termo de discípulo, por também haver algumas diferenças de linguagem, algumas diferenças de estilo. Mas a grande maioria dos estudiosos, irmãos, diz que não. Apesar dessas diferenças, também há notáveis semelhanças, muitas semelhanças, em termos de pensamento, em termos de terminologia, com o que se lê tanto nas cartas quanto no Evangelho de João. E, além disso, irmãos, se a gente vai estar passando Apocalipse, capítulo 2 e 3, são cartas a igrejas reais que existiam naquela época. Nenhuma daquelas igrejas iam receber essas cartas, as exortações, as palavras de incentivo de uma maneira especial se não fosse o próprio João, o apóstolo João, aquele que teria autoridade para escrever essas cartas para essas igrejas. Então é quase um consenso, a grande maioria dos estudiosos atribui aí o apóstolo João a autoria de Apocalipse. Ainda dentro da visão panorâmica seria o quando e onde se deu essa visão. E aí o bizu, né, seria a dica para responder a essa pergunta, está em Apocalipse 1:9. Está lá escrito, eu, João, de novo, não é discípulo João, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Então ele estava numa ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Patmos, irmãos, é uma ilha na Grécia. É uma ilha pequena, ela tem 16 quilômetros de extensão, 10 quilômetros de largura, tem 300 metros de altura. Os irmãos, pegando aqui uma vista mais aérea, vão ver o Mosteiro de João. O Mosteiro de João hoje é um patrimônio mundial da Unesco, da humanidade. Aqui é o Mosteiro de João, de uma vista mais de baixo. Eu tive a oportunidade de estar ali com minha esposa, meus filhos, né? E também aqui na Caverna do Apocalipse.
é uma parte de igreja ortodoxa, a gente vê aqui as gravuras típicas da igreja cristã ortodoxa, e no dia que a gente foi estava completamente cheio, né? Não tinha ainda pandemia, né? Então nem dava para tirar foto, não tinha iluminação adequada, mas eu me lembro dessa caverna, num pedaço da rocha, tinha um buraco na rocha, e o guia no dia falou que João, né, isso aí de acordo com a tradição local, João, enquanto estava orando com a cabeça enfiada nesse buraco, ele teria tido a revelação do Senhor a respeito do Apocalipse. Então, ele estava nessa ilha de Patmos, mas ele não estava passeando, né? Ele não estava curtindo como eu estava, né? Ele estava ali trabalhando, ele estava de trabalhos forçados. Na época, quem dominava, quem comandava o Império Romano era esse imperador chamado Domiciano. Ele governou de 81 a 96 anos depois de Cristo, e ele acreditava na religião tradicional romana. Ele tentou incentivar com que ele forçava os sacerdotes a cultuarem, a forçarem o povo a cultuar o imperador. Ele fazia sacrifícios a Júpiter. Então ele incentivava aquela religião politeísta e, obviamente, isso não causava uma boa impressão nem entre os cristãos, nem entre os judeus. Então houve uma perseguição por causa desse não aceitação do judeu e do cristão, desse culto ao imperador e culto aos outros deuses. Havia algumas conturbações de ordem social e os cristãos e os judeus, eles foram perseguidos. Principalmente no finalzinho, na parte final do governo, né, a partir do ano 90, do governo desse imperador Domiciano, e teria sido nesse período, entre 90 e 100 anos depois de Cristo, que João foi preso e mandado exilado, né, para trabalhos forçados. Era uma ilha para extrair metais para o exército romano, e ele teria ficado aí entre 6 a 8 anos, e aí ele teria escrito essa carta. Depois, o imperador Domiciano, ele morre no ano 96 depois de Cristo, sobe o imperador Nerva, e aí ele era um pouco mais flexível, ele não fazia esse culto ao imperador, e acabou que João, ele foi libertado, ele voltou para Éfeso, e lá em Éfeso ele teria escrito o Evangelho de João. Então, Apocalipse não é o último livro da Bíblia. Fechando ainda a visão panorâmica, eu vou apresentar agora o esboço do livro. E para isso eu vou utilizar o versículo-chave do livro, que está em Apocalipse 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então a gente aqui observa exatamente os 3 tempos, né? Aquela divisão que eu citei para os irmãos no início, né? Durante os alvos da lição. Nós temos o passado, as coisas que viste, no primeiro capítulo de Apocalipse. Depois o presente, as coisas que são, nos capítulos 2 e 3. E por fim, isso aqui dentro da visão futurista, tá? Tudo ainda o que vai acontecer a partir do Apocalipse 4 até o final, ainda seriam coisas futuras. Isso dentro daquela interpretação, escola de interpretação futurística. Bem, irmãos, a primeira parte, as coisas que viste, o passado. Ele começa num prólogo falando a respeito da revelação de Cristo. Irmãos, ele apresenta na sequência, a partir do verso 12 e 13, a gente vai ler de 12 a 18, uma maravilhosa figura de quem é Jesus, né? Ele mostra Jesus como uma pessoa central dentro da Trindade, de extrema importância para nós, para a igreja. E para isso, irmãos, eu queria mostrar, não sei se os irmãos estão vendo essa figurinha do Jesus glorificado, mas é uma figura de homem, com uma veste branca, um cinto na altura do peito. A gente vai estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando na Bíblia de vocês, Apocalipse 1, 12 a 18, e eu vou estar fazendo esse reflexo com essa figura aqui do lado. Então está lá, Apocalipse 1, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, João, né? E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Esse filho de homem seria muito mais do que uma pessoa normal. A gente vai ver pelas próximas características que João vai estar abordando.
que esse Filho do Homem é o Filho de Deus, é o Jesus glorificado. Então esse Filho do Homem ele está com vestes talhares e cingido à altura do peito, na altura do peito, com um cinto de ouro. Então as vestes talhares seriam vestes cerimoniais, vestes especiais, vestes que a gente vai ter que usar para as bodas do cordeiro. Isso significa dignidade, isso significa honra, isso significa pureza. Além disso, irmãos, o apóstolo João ele continua descrevendo características a respeito dessa figura. A cabeça e o cabelo dele eram brancos como alva lã, como neve. Irmãos, depois os irmãos vão poder acompanhar na Bíblia dos irmãos, leiam lá, Daniel capítulo 7, versículo 9, é exatamente esse texto. Daniel chama, na visão que ele vai ter lá, do ancião dos dias. Jesus é o ancião dos dias, é aquele ser que é eterno. Ele aponta para a deidade, para o fato, para a divindade de Jesus, pela eternidade de Jesus. Ele estava desde o início, O cabelo dele e os cabelos deles e a cabeça eram brancos como alva lã, como neve. Além disso, os olhos eram como chama de fogo, uma outra característica da divindade de Jesus. Os olhos de cor de fogo representam a onisciência, a sabedoria de Deus, a capacidade de olhar para nós e saber. Não adianta nós nos escondermos os nossos pecados. Deus nos conhece. Mesmo que nós não confessamos, Deus nos conhece. Então é melhor confessar e pedir perdão, porque Deus é um Deus onisciente, É um Deus sábio, com sabedoria. Além disso, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. A gente vê aqui embaixo os pés com uma figura característica na cor de bronze. O bronze polido representa agora uma outra característica da deidade de Deus, da divindade de Jesus, que seria a onipotência, a capacidade de julgar, a capacidade de trazer juízo sobre todo o mundo. E ele continua. A voz era como o som de muitas águas. Isso aí já é uma referência a uma outra profecia, os irmãos vejam depois, Ezequiel, capítulo 43, verso 2, em que quando Ezequiel ele vê a glória do Senhor enchendo o templo com uma água, com um som de muitas águas. Esse é o nosso Deus, nós somos essa igreja. Os candelabros de ouro, e ouro representa que a igreja é preciosa para o Senhor. Então, irmão, a família do irmão, quem está me ouvindo, é precioso para Deus. A igreja do Senhor é preciosa para o Senhor. E nós reconhecemos o som dessa água. Nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. O nosso coração se alegra, nosso coração se dobra de joelho em reconhecimento ao seu domínio, à sua majestade e ao seu poder. Isso que representa esse som de muitas águas. Ainda na mão direita dele, ele tinha 7 estrelas. E de sua boca, as 7 estrelas representam os 7 pastores, os 7 anjos, os 7 líderes das 7 igrejas da Ásia Menor. E de sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. De novo, tudo aqui que a gente vê nesse texto, irmãos, é juízo, é majestade, é poder. E diante desse poderio todo, João não podia fazer outra coisa. E nós também, irmãos, nós temos que ter aí a mesma atitude de João. O sol brilhava como o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A igreja, nós como ao redor desse sol na sua força, temos que refletir essa glória de Deus. Um candelabro não é feito para ficar apagado, mas é feito para propagar essa palavra, para refletir o poder de Deus na minha e na sua vida. E diante de todo esse sol de força, qual é a nossa resposta? A resposta do apóstolo João, ao vê-lo, cair aos seus pés como morto. Mas aí Jesus tem uma palavra tranquilizadora para cada um de nós. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo,
Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então esse aí é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tem uma palavra, uma revelação para dar para cada um de nós, mesmo diante das piores circunstâncias que nós possamos estar passando hoje. Bem, esse aí é o passado, né? Agora vamos ir para a segunda parte do livro, que seria as coisas que são, o presente. Isso aí estaria em Apocalipse 2, 3, que seriam as mensagens às 7 igrejas ali da Ásia Menor, hoje na Turquia. As igrejas de Éfeso, Esmirna e assim sucessivamente até Laodiceia. Primeiro, irmãos, eu quero dizer, tem dois tipos de entendimento a respeito disso. Tem alguns irmãos futuristas que dizem que essa mensagem não tem nenhum embasamento que poderia refletir a história da igreja ao longo de todas as épocas, que simplesmente foram mensagens para aquelas igrejas. Já tem outros irmãos futuristas também, futuristas moderados, tem também historicistas que creem que é a respeito, né? Ele representa a evolução da igreja ao longo desses quase 2000 anos, desde o sacrifício de Jesus. Eu vou dar as duas interpretações, tá, irmãos? Primeiro, essa que já teria ficado no passado. Imagine, aquela igreja, essas 7 igrejas, eles estavam vivendo um período muito difícil do cristianismo. Eram igrejas realmente perseguidas. Tá? Eles não podiam dizer em público que eram cristãos. Né? Muito pelo contrário, se eles falassem que eram cristãos, alguns morreram. Outros foram decapitados, crucificados, viraram alimento de leões. Então não era um momento muito adequado, digamos assim, né? Não era algo popular ser cristão. João estava preso, exilado, com trabalhos forçados. Então a perseguição era muito grande, as dificuldades eram muito grandes. Então eles precisavam, cada uma dessas igrejas recebeu por meio dessa carta palavras de encorajamento, palavras de exortação para se manter firme na fé. A gente vai ver mais para frente que em todas elas vai ter uma exortação de mantenha-se firme e o vencedor vai receber essa coroa. Então era uma mensagem importante para aquela época. Mas além disso, né, se nós pensarmos dentro agora dessa mensagem, dessa ideia, dessa escola de interpretação histórica, dessa escola de interpretação futurista moderada, a gente também pode entender essas 7 igrejas, e aí qual delas é a verdadeira, vamos depois perguntar para o Senhor, tá? Mas existe aí um ponto bem positivo, né? Eu também gosto dessa ideia a respeito dessas 7 igrejas, representando aí a história da igreja cristã ao longo dos tempos. A primeira igreja foi a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor. Se a gente vê aqui, o período teria sido entre 31 e 100 anos depois de Cristo. Então seria aí a igreja apostólica, mas que começou a perder esse primeiro amor. Muitas vezes isso acontece também com a nossa conversão, né? Nós somos bem ativos logo no início da nossa conversão e à medida que vai passando o tempo, vai esfriando aí um pouco a nossa fé. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, seria a igreja perseguida, mas uma igreja perseguida que se manteve fiel ao Senhor, que mesmo diante da perseguição não arredou o pé e manteve-se fiel. Vai ser uma igreja que só vai receber elogios. Isso aí teria exatamente no período da grande perseguição, 100 anos até 323 anos depois de Cristo. Depois vem a igreja de Pérgamo, representaria a igreja mundana. A igreja, em 316, 317, o imperador Constantino, ele se converteu ao cristianismo. Então a perseguição acabou. Foi um período em que a igreja começou agora a ser popular, né? Agora o próprio imperador era cristão. Então é um período da humanidade, é um período da história da igreja em que ela se juntou com o mundo e deixou de ter o foco principal em Deus, e é por isso que ela é conhecida como a igreja mundana. Depois, Tiatira representa a igreja profana.
Seria agora a igreja da época da Idade Média, da vinda das indulgências, de todas as atrocidades que aconteceram em nome de Deus. Depois a igreja de Sardes, que já seria a igreja da época da Reforma Protestante, seria entre 1500 a 1760, 1758 depois de Cristo. É uma igreja que tem elogios, mas que também teve, né, alguma parte, existiu exortação, existiu crítica também para essa igreja de Sardes. Aí depois nós temos a igreja que só recebeu elogios, né? Esmirna e Filadélfia foram a igreja dos elogios. Filadélfia é do amor fraternal, é a igreja avivada do século XIX, que mandou missionários para todos os cantos do mundo. E aí, infelizmente, chega no nosso tempo, né, nos tempos atuais, a partir de 1844, até os dias de hoje, que seria a Laodiceia, a igreja morna, que não é nem quente nem fria e que o Senhor vomita, né? Então seria aí, infelizmente, é uma igreja, se as outras, Esmirna e Filadélfia só teve elogio, Laodiceia só teve crítica. E cada uma dessas cartas das 7 igrejas tem a mesma estrutura, irmãos. Começa com uma apresentação de Jesus, e essa apresentação de Jesus pega uma figura daquele texto do capítulo 1 que a gente acabou de ler. Então Jesus se apresenta na igreja de Éfeso como aquele que tem na mão as 7 estrelas. Na igreja de Esmirna, ele diz que é o primeiro e o último, que também está citado lá na passagem, na parte mais final. Pérgamo é o que tem a espada aguda de 2 fios. Tiatira é o que tem olhos como chama de fogo. Então é uma apresentação com uma característica do Jesus glorificado. E na sequência ele vem com conheço. Conheça as suas obras, né? Eu te conheço, né? A onisciência de Deus, eu te conheço, né? E depois desse conheço, ele vem ou com críticas ou com elogios. As igrejas que recebem elogios, Esmirna e Filadélfia, na sequência vem uma exortação. A exortação é: mantém-se assim, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Filadélfia, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então são exortações para se manter do jeito que estavam. Já as demais, arrepende, né? Muda de caminho, muda o caminho e volta para o Senhor. Arrepende-te e no final vem uma promessa. Isso aí também eu acho maravilhoso no Evangelho, tá, irmãos? O Evangelho de Jesus não faz para a gente ser rico, né? Próspero e tal, mas fala para a gente ter uma vida abundante, sim. A mensagem do Evangelho é sempre uma mensagem positiva, o final é positivo. A mensagem final, mesmo para Laodiceia, seria a igreja morna, que o Senhor vomitou, assenta-te comigo no meu trono. É o Senhor, se a gente for considerar que então é o Senhor que está falando com a nossa igreja, que nós representamos a Laodiceia, que nós possamos estar ouvindo a voz dele e assentando no trono com o Senhor. Amém, irmãos? Então essa aí seria o presente, seria o 2º e o 3º capítulo. E aí chega agora nos capítulos finais, né, de 4 a 22, tem bastante coisa, né, que representaria o futuro, as coisas que hão de ser depois dessa. E aí vai vir uma sucessão de eventos. O trono celestial, o julgamento dos selos, das trombetas, das taças, o triunfo de Deus na batalha do Armagedon, o novo céu, o milênio, o novo céu, a nova terra. Eu vou apresentar isso aqui para os irmãos, o que está acontecendo de uma forma bem panorâmica, bem rápida, apresentar uma linha do tempo que vai dizer todos esses eventos do capítulo 4 até o 22. Então é nesse slidezinho. Nós temos, né, aqui seria o Anno Domini, a gente vê aqui o Calvário, a luz, né, a crucificação de Cristo. Antes disso, né, teríamos todo o Antigo Testamento, né, todos os profetas. E a gente aprendeu na Escola Bíblica Dominical, ao longo desses quase 2 anos, né, que todos os livros apontam para o Senhor, todos eles. As profecias apontam para o Messias. Uma profecia especial é de Daniel, as 70 semanas de Daniel. A gente tem que pensar que essas 70 semanas seriam períodos de 7 anos. Então, 69 semanas vezes 7, né, daria 483 anos,
que aconteceu entre a ordem do imperador Medo-Persa, Artaxerxes deu a Neemias: volta para Jerusalém, reconstrua o muro, até o sacrifício de Jesus na cruz, até o Calvário, foram as 69 semanas. Foram os 483 anos. E aí, irmãos, abriu-se um período aqui que é a igreja. Abriu-se um grande parêntese na história da humanidade. Deus deixou agora de tratar especificamente com os judeus e Deus tratou agora com a igreja, com o gentio. Era um cumprimento de uma profecia que ele tinha feito lá a Abraão, né? Que em ti, Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então essa é a mensagem que tem chegado a cada um de nós. Mas esse parênteses vai se fechar. A gente está no período da graça, a gente está dentro desse parêntese da profecia das 70 semanas, mas vai voltar, né? O tempo vai começar a correr de novo, que vai ser aqui. A partir do arrebatamento da igreja, vai começar a semana número 70. Então aí, irmãos, voltando lá para o nosso alvo da lição, existem escolas diferentes. Esse que está aqui apresentado nesse slidezinho, né, é a escola pré-tribulacionista. Então tem alguns irmãos que creem, né, e nós, né, eu creio nisso, né, tem vários outros irmãos, o pastor César também falou isso durante a pregação dele. Essa é a teoria pré-tribulacionista. O arrebatamento da igreja seria antes do início da 70ª semana. Tem outros irmãos que acreditam que isso vai acontecer na metade da semana. São os mesotribulacionistas. Tanto o pré-tribulacionista como o mesotribulacionista vão crer numa segunda vinda de Jesus em duas fases. E, por fim, tem os pós-tribulacionistas. E eu li textos, tá, irmãos, de pós-tribulacionistas bem ferrenhos, né, bem defensores, chamando nós de não sabendo de nada das Escrituras, né? Então, tem pós-tribulacionista que crê que todos os cristãos também vai passar pela grande tribulação, né? A diferença deles é que eles acreditam em uma segunda vinda em apenas uma fase. Mas o que é essa segunda vinda, então, de Jesus? A segunda vinda, dentro dessa teoria pré-tribulacionista ou mesotribulacionista, essa segunda vinda viria em duas fases. A primeira fase a gente chama, é uma palavra grega, parousia ou parúsia também, né? Tem texto que não vem a letra O, né? Mas em grego, parúsia ou parousia significa vinda. E essa primeira fase da segunda vinda de Jesus seria a igreja, o arrebatamento da igreja se encontrando com Jesus nos céus. Então, Jesus ainda não apareceria para toda a terra, né? Ninguém veria ainda a Jesus, apenas a igreja queria atrelar. E aí, encontrando com Jesus nos céus, participaria do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo seria um tribunal apenas para os crentes, para julgar os nossos galardões, né? As nossas obras que nós fizemos para o Senhor, obras de feno, obras de palha, ou seriam obras de ouro, obras de pedras preciosas, né? Então isso vai dar o galardão e nós depois do tribunal de Cristo estaremos participando das bodas do Cordeiro. Tá? Então isso aqui a gente vai estar bem no céu. Enquanto isso, a coisa está correndo feia aqui embaixo. Então vai estar acontecendo o julgamento das taças, dos trombetas, dos selos. Tem irmãos que chamam essa semana, a 70ª, de grande tribulação. Tem outros que chamam de tribulação a primeira metade. Na primeira metade vai ter o anticristo. O anticristo vai aparecer, mas ele vai dar uma ideia ainda de ser um grande líder, né? Ele vai enganar a muitos como uma proposta de paz. Só na metade dessa 70ª semana, que seria agora a angústia de Jacó, ou grande tribulação. Então tem irmãos que gostam de chamar grande tribulação só a segunda metade. Outros já chamam a semana inteira, né? E chama a semana inteira de grande tribulação e a segunda metade de angústia de Jacó. São termos que aparecem, tá? Então os mesotribulacionistas acreditam que a gente só vai sair quando a coisa ficar mais feia, né? Quando Satanás for lançado da terra,
né, do céu para a terra, ele vai tomar posse, ele vai se incorporar no anticristo, e aí vai começar uma perseguição ferrenha aos judeus. Então, depois desse período de paz, vai ter uma perseguição ferrenha ao povo judeu, que vai terminar com um grande cerco em Jerusalém. É a tal da Batalha do Armagedon, né? E aí, na Batalha do Armagedon, que teria a segunda fase da segunda vinda de Jesus. A primeira vinda foi a que o verbo se fez carne, né? É o Natal que a gente está próximo. A segunda vinda seria encontrar, na primeira fase, Jesus no céu, o arrebatamento, e a segunda, a epifaneia ou epifânia. Tá? Então, epifaneia é uma outra palavra grega que quer dizer aparecimento. Então, se a gente pensasse, a epifânia de sua parúzia significa o glorioso aparecimento de sua vinda. Tá? Seria exatamente esse termo, né? E essa segunda parte, agora sim, para quem é na escola de interpretação mesotribulacionista ou pré-tribulacionista, agora ele vem em poder, montado no cavalo, ele destrói todos os seus inimigos, agora todos observariam, todos verão ao Senhor, todas as nações vão se render ao Senhor. Então essa é a diferença, tá? Os pós-tribulacionistas acreditam na parúzia e epifaneia numa coisa só, e aí por isso que eles acreditam que os crentes participarão aí da grande tribulação. São as escolas. Bem, depois desse grande... da Batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados aqui no lago de fogo, Satanás vai ser preso no abismo e vai começar o período que a gente chama de milênio, né? Esse milênio vão ser 1000 anos em que Cristo vai reinar ali em Jerusalém, né? Vai ser um período em que a gente vai retornar às condições do Éden, né? Tem um texto maravilhoso lá em Isaías, que dentro desse período diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, essa encher da glória de Deus, a gente vai poder aprender diretamente com o Senhor, vai ser dentro desse período de 1000 anos, dentro desse reino de Cristo, em que Satanás está preso. Tá? Isso também dentro da teoria, né, de uma outra escola interpretativa que é a pré-milenista. Ainda tem os amilenistas que creem isso tudo de uma forma simbólica, tem também os pós-milenistas que acreditam que o milênio vai ser antes da grande tribulação. Então são as diferentes escolas, eu vou seguir com a escola aqui pré-milenista. Então nesse período aqui de 1000 anos vai ter fartura, vamos viver por bastante tempo, a terra vai estar produzindo, não vai precisar de pesticida nem nada, haverá uma completa restauração entre a relação entre o homem e a natureza. Então vamos ter aí prosperidade, vamos ter paz. Contudo, irmãos, para mostrar como a natureza humana, ela consegue ser pecaminosa, ela consegue, mesmo nas condições ideais, ela consegue ainda se revoltar contra Deus, né? Existe também um inimigo ainda a ser vencido, ainda vai existir a morte, Satanás será solto. Satanás vai ser solto, ele vai enganar a muitos dentro desse período e vai haver uma revolta final. Então, de novo, as pessoas vão se rebelar contra Deus, apesar de tudo que eles estão vendo, a olhos vistos, né? Eles ainda sim vão se revoltar contra Deus. Tem esse lado negativo, infelizmente, né, que infelizmente acontece, né, irmãos? Mesmo aqui na nossa igreja, a gente pode ver pessoas que ouviram a palavra de Deus, que ficaram aqui 10, 15, 20 anos ouvindo a palavra de Deus e depois se desviam de uma maneira terrível, né? São pessoas que nunca simplesmente escutaram, né? Nunca se converteram realmente. Mas também tem outras pessoas que tinham uma vida completamente desregrada. O livre-arbítrio é algo maravilhoso. E mesmo essas pessoas, é aquela exortação final, né? No final das contas, é ao vencedor, aquele que guardar até o fim, esse é o que vai receber a recompensa. Bem, essa revolta final não vai prosperar. Satanás agora vai ser lançado também, então vai fazer companhia ao anticristo, vai fazer companhia lá ao falso profeta, e aí todo mundo que estava no Hades, né, os ímpios, eles vão ser ressuscitados, né? Então aqui é a primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja. Esse não tem julgamento de juízo, o julgamento é simplesmente de galardão. E aqui a segunda ressurreição
eles vão para o grande trono branco. E nesse grande trono branco é verificar se eles estão ou não no livro da vida. Se está no livro da vida, vai ficar com Deus. Se não está no livro da vida, não vai ficar com Deus. Então esses aqui, grandes e pequenos, poderosos e não tão poderosos assim, todos, os grandes e pequenos, né, todos os pecadores, agora vão se encontrar com Deus e vão ver aí, vão receber a justa condenação por não ter aceitado a graça de Deus. Então eles, é a segunda morte, eles vão ser lançados aqui no lago de fogo e nós vamos estar participando agora do final feliz, de um novo céu, de uma nova terra, de uma eternidade numa nova Jerusalém. Isso aí que é a profecia, é a esperança que a gente vê dos eventos futuros do capítulo 4 até o 22. Assim, irmãos, a gente pode dizer que Apocalipse, em uma sentença, é esse único livro de caráter a respeito de revelações do último dia, que foi escrito numa forma de carta de julgamento. Ele traz palavras de julgamento, como essa que a gente acabou de ver, né, do julgamento dos ímpios. Mas juntamente com esse julgamento, existem palavras de salvação, de renovação. Há uma chamada para a salvação. Qualquer um pode ser salvo. A chamada da salvação é universal, basta que nós creiamos, que nós tomamos posse. E aí fica essa mensagenzinha, ainda de Apocalipse para hoje, porque a gente pode conversar a respeito disso, do juízo final, do final dos tempos, e ter aí uma resposta como a gente viu ali do Tadeu Schmidt na reportagem lá do Fantástico. Ali podia até brincar, né, com as pessoas, né, que estavam viajando. Mas a palavra de Deus, eu creio completamente no livro de Apocalipse. Lembra, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Existe essa promessa, essa é a nossa esperança. Aquele que fez a promessa é fiel. É o texto aqui de Hebreus, capítulo 10, 23. Pois quem fez a promessa é fiel. E se ele é fiel, isso vai acontecer. E aí a lição que fica para cada um de nós a respeito do livro é se nós estamos prontos. Se nós estamos preparados, porque esse evento pode acontecer daqui a 1000 anos, pode acontecer daqui a 100 anos, mas pode acontecer antes de você estar me vendo, né, essa apresentação. Esse evento pode acontecer a qualquer momento, num piscar de olhos, né? E aí fica a pergunta se a gente está preparado para isso, né? Eu vou passar um outro vídeo agora, é a respeito de uma pregação, a respeito exatamente disso, né? É um pregador americano que está falando dentro de um auditório, e aí ele vai citar, né, Apocalipse, né, vai citar Mateus 24, 42, olha, vigiem! Vigiem porque não sabe quando ele vai voltar próximo mês, próxima semana, e até mesmo, e antes de ele completar o até mesmo, ele vai desaparecer. Vamos ver esse videozinho, né, que é impactante. Então, Jesus Cristo está voltando. Mateus 24, 42. Então, fingir porque você não sabe quando ele vai voltar. Jesus pode voltar para esse mês, próximo mês, próxima semana. E, meu irmão, nessa hora não vai adiantar ficar olhando por baixo da cadeira. Para onde foi esse pessoal? Já saibam para onde foi esse pessoal, né? Mas não é essa outra olhando para debaixo da cadeira, né? Foi deixado para trás, né? Então a mensagem que fica, né, também de Mateus 24, 27, assim como o relâmpago que vem do Oriente e aparece no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aí a frase final que fica é: você está preparado, né? Nós estamos preparados para essa segunda vinda. Concluindo, irmãos, então, Apocalipse é essa revelação do Senhor a respeito dos últimos dias, né? Então não é algo para ser negligenciado, não é algo para ser temido por nenhum crente, mas é uma palavra de bênção, é algo que você tem que se apropriar. Lembram que ele começa com uma bênção para aquele que lê e ouve, e ele também termina com uma bênção, né? Apocalipse 22, 21, que a graça do Senhor Jesus estejam com todos, né? Então a tarefa do crente,
final, concluindo esse nosso visão panorâmica do Apocalipse, é crer, é ficar preparado, porque a volta do Senhor, nós não sabemos quando, mas vai ser aí, como a gente viu aí nesse vídeo, num piscar de olhos, né? Tem um outro texto maravilhoso de Apocalipse, né, que Jesus fala que está à porta e bate, né? E tem aí uma promessa também para aquele que abre a porta, né? O Senhor estará, Ele entrará e ceará conosco, né? Que o Senhor possa estar ceando com o irmão que está me ouvindo, né? Porque o irmão não é para ficar para trás, é para todos nós estarmos juntos com o Senhor, atentos e preparados para a sua volta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela sua palavra magnífica, que nos conforta, que nos consola, que nos alerta, que nos exorta, Senhor Jesus. Obrigado pelo convite que o Senhor nos faz a cada dia. Obrigado pelas suas bênçãos, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, mesmo diante das adversidades e das dificuldades. Fortalece o coração de cada um, fortalece a cada irmão e oramos agradecidos com a nossa esperança renovada em um novo céu e uma nova terra, em um final feliz, cheio de paz e de esperança para a minha vida, de minha família e a vida de cada irmão de nossa igreja. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.